Meus caros amigos, muito bom dia para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Hoje eu estava aqui pensando assim, faço um vídeo, não faço um vídeo, faço, não faço, e resolvi fazê-lo-ei. Ah, falar aqui sobre um assunto assim meio diferente que ninguém fala. Diferentemente desses canais de YouTube, que eu sempre falo, é a mesma coisa todo dia. Quando não é pré-jogo, é pós-jogo. Quando não é pós-jogo, é falar de táticas, querendo ensinar o treinador como é que tem que escalar o time, aquela coisa que já encheu no saco. Foi uma das coisas que me levou a, momentaneamente, não fazer mais lives, porque não dá. Então, eu prefiro, de vez em quando, fazer um vídeo e tocar na ferida de algumas coisas que eu vou dizer aqui agora. Bom, uma delas, antes de começar o que eu realmente quero falar, é falar do nosso presidente Pedrinho Globeleza, o pau mandado, fantoche, pombo de academia, calcinha preta tochada no rabo, que resolveu aparecer. Ele só aparece quando o Vasco ganha. Quando o Vasco perde, ele bota a 20 no viado e some. Então voltou dizendo que realmente o Vasco está entre os 8 melhores do elenco, 8 melhores elencos do Brasil, e só não estava dando certo porque faltava a cereja do bolo. E a cereja do bolo era o Felipe Diniz. Com a chegada do Felipe Diniz, do Fernando Diniz, e o Vasco já ganhando de 3-0 do Fortaleza, já passa a ser, está entre os 8 melhores elencos do Brasil. Isso dito pelo fantoche do Pedrinho Globeleza. Ele agora apareceu dando entrevista e tal, mas isso é outra coisa. Isso para mim não é novidade. Eu queria falar desses personagens, agentes políticos do Vasco, que estão antecipando a eleição um ano e meio antes. Eu queria falar de eu não vou nem chamar de agente político, vou chamar de um personagem entre tantos que tem, que para mim são todos personagens. Alguns mais engraçados, outros folclóricos e outros totalmente lelé da cuca. Eu vou dar o nome aqui real da pessoa, para que identifique. Chama-se Sérgio Frias, benemérito do Vasco. Ele agora, eu já falo dele há algum tempo, porque eu o conheço, não o conheço de internet, eu conheço pessoalmente há mais de 15 anos ele fazendo política no Vasco e não acrescenta absolutamente nada, apesar de ter várias pessoas que acham que ele é um cara importantíssimo na política do Vasco. Eu assisti uma live agora, recente, essa semana que passou, lá no bar do Vascaíno. Acho que é do Alexandre, se não me fala bem. Nada contra o canal. Nada contra o canal. Que o convidou e ele ficou lá nada mais, nada menos do que 3 horas ou mais, 3 horas e meia de live. Só ele falou 3 horas e os outros falaram meia hora. Ele dando solução para tudo, para botar o Vasco em primeiro lugar. Ele tem a solução para tudo. Tanto é que o Sérgio Frias está sendo chamado de Doutor Soluções. É o apelido que ele tem agora, o alcunha, Doutor Soluções. Tudo ele tem a solução. E ele, de uma hora, ficou nervoso, surtou a respeito de vários assuntos, e ele disse assim, o Casaca não concorda, nós não negociamos isso, aquilo, aquilo. Como se o Casaca, que é um grupo político, que eu, em determinado momento lá atrás, como diz o Monte Guarapari, eu chamei esse grupo de uma seita religiosa. Uma seita religiosa que resolvia dar lavagem cerebral nas pessoas, inclusive em mim. Foi por isso que eu capinei fora e saí fora daquele negócio. E ele diz que agora o Casaca não concorda, o Casaca tem que ser ouvido. O Casaca hoje, o grupo político Casaca, está resumido. Aqueles mais atuantes não passam de 15 pessoas.
Se bem que nós temos grupo político com 3, 4 pessoas. E ele agora resolveu de que tem solução para tudo. Tem que ser ouvido. Eu queria saber por que ele, em vez de ficar surtando, falando alto em canais de YouTube, por que ele não faz isso dentro do Vasco? Ele é um benemérito. Por que ele não fala isso para os beneméritos dele, que ele diz que o Conselho de Beneméritos tem que ser ouvido? O que o benemérito, o Conselho de Beneméritos fez quando venderam o Vasco um traficante, um ex-traficante? Ele fez o quê? O que ele fez? Vai para as lives falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí teve uma hora que ele falou assim, não, nós temos que brigar por eleições presidenciais. Aí o cara falou, mas como? É a pergunta que eu sempre faço. Como, quem vai fazer, quando vai fazer? Porque falar em canal de YouTube, isso não resolve porra nenhuma. Aí depois, realmente tem que ser só na justiça mesmo. De fora para dentro, só na justiça. E na justiça, alguém acha que eles vão conseguir alguma coisa? Querer fazer os outros de otário, né, o seu Sérgio Filho? Querer fazer os outros de trouxa. Vai na justiça fazer o quê? Vai tentar, mas não vai conseguir. Aí falou da associação, essa associação meia fajuta aí, que estão colocando aí, já está em quase 2.000 sócios entrando pela janela. O que ele está fazendo? Vai para as lives gritar na live? Resolve alguma coisa de ir para a live? Eu estou falando isso aqui porque tem gente que acha que ele esse benemérito Sérgio Frias é uma pessoa muito importante na política do Vasco. Eu pergunto aqui até hoje, o que ele fez de bom para o Vasco nesses anos todos que ele faz política? Antigamente era na rádio Casaca, rádio Bandeirante. O que ele fez até hoje de útil? O que ele vai fazer de útil? Muito pelo contrário. Uma vez quando tentaram fazer uma AGE, que as pessoas iam para São Januário, colher assinaturas para tentar fazer alguma coisa, ele foi contra. Ele foi contra e ainda ia para as lives falar mal dessa AGE. Eu resumo ele é o seguinte, qualquer coisa que tente se fazer, desde que ele não seja o idealizador da causa, ele é contra. Se ele não for cabeça, ele é contra. E esse cara está aí fazendo lives, atrás de lives, cada dia vai numa live, porque o canal dele, lá o Casaca, está morto, totalmente morto. Faz uma live lá de 2 horas, 3 horas para 30, 40 pessoas. E ele acha que vai resolver alguma coisa, as coisas que ele tem na cabeça, as soluções que ele tem na cabeça, que ele se mirou, ele incorporou, tenta incorporar, ele acha que é o novo Eurico. Ele acha que é na cabecinha dele, ele acha que é o novo Eurico. E tenta copiar as coisas que o Eurico fez no Vasco durante muito tempo. Que com todas as dificuldades, deu certo, não precisou vender o Vasco. Só que os tempos são outros. E ele acha que aquelas coisas que o Eurico fazia vai dar certo na cabeça dele. Eurico é uma coisa e ele é outra coisa. É só eu não tinha o que fazer hoje. Eu resolvi falar desse grande doutor Soluções. Tem soluções para tudo. E quando ele fica vermelho, gritando, aí é sinal que não vai sair porra nenhuma. Forte abraço, até a próxima.